E aí, você quer aquele umbigo do tamanho da moeda de R$1, 50 centavos, 25 centavos ou de 1 centavo? A escolha é sua, umbigo de acordo com a moeda. Bom, o assunto de hoje é em relação ao umbigo na abdominoplastia. Esse tema é um tema que dá calafrio nas pessoas, porque eu percebo no meu consultório que esse é um detalhe que mais deixa a paciente angustiada quando ela está prestes a realizar esse procedimento. Ela não sabe ou ela fica com medo da questão da naturalidade do seu umbigo pós-procedimento. Por quê? O umbigo é justamente aquela região que ela não vai conseguir esconder quando ela estiver usando um biquíni, quando ela estiver usando uma calcinha, porque cicatriz lá na região mais inferior, ela consegue esconder com a roupa íntima. Mas e o umbigo, como é que faz quando ela estiver usando uma roupa íntima? Não tem jeito de esconder, fica ali à mostra. Então essa é a região que mais preocupa a paciente que está prestes a fazer uma abdominoplastia. E digo mais, isso é o que faz, inclusive, ela definir ou decidir se ela aceita ou não esse procedimento. Eventualmente, uma paciente pode até querer realizar um procedimento que a gente tire menos flacidez, ou seja, usar só uma tecnologia de retração de pele, ou fazer apenas uma mini abdominoplastia, apenas pelo medo de como que vai ficar o resultado final do umbigo. E eu estou aqui para desmistificar isso, para explicar para as pacientes que elas podem ficar tranquilizadas em relação ao resultado final do umbigo pós uma cirurgia plástica. Voltando um pouco nesse assunto na parte mais técnica, é preciso dizer que existem centenas de maneiras de se fazer um umbigo, centenas de desenhos geométricos para realizar a confecção desse umbigo, usando ou não parte do umbigo original, digamos assim, da paciente. A gente pode fazer desenhos em forma de losango, desenhos em forma de quadrado, desenhos em forma de Y, desenhos em formas de X. Isso que eu estou falando é em relação ao corte que a gente faz na pele da paciente. E a gente vai fazer vários desenhos também no coto umbilical, ou seja, no umbigo original da paciente, de tal maneira que um se encaixe no outro. E com esses desenhos a gente vai ter pequenos formatos diferentes. No meu caso, depois de muito tempo estudando maneiras de fazer um umbigo o mais natural possível, eu escolhi por uma tática de desenho muito simples e que me dá um resultado muito agradável, que é uma simples incisão vertical no retalho abdominal, ou seja, na pele da paciente, e um desenho em forma de losango no retalho umbilical, no coto umbilical da paciente. E dessa maneira eu tenho resultados muito naturais, um umbigo um pouquinho mais verticalizado, e as pacientes gostam bastante. Mas outros cirurgiões usam desenhos diferentes e tá tudo bem, tá tudo certo, cada um tem o seu estilo ali de umbigo. Existem táticas de confecção de umbigo em que o cirurgião não usa o coto umbilical original do paciente, ele usa apenas a pele do retalho abdominal, a pele mais anterior da barriga da paciente. E aí eles podem eventualmente apenas dar um ponto nessa pele levando lá no fundo da parede abdominal, ou fazer incisões em forma de desenhos, levando esses pequenos retalhinhos lá para o fundo da parede abdominal também e complementando esse fundo com uma enxertia de pele, e a gente tem resultados maravilhosos. Olha só que interessante, existem cirurgiões inclusive que fazem a abdominoplastia normal em um dia, espera ali uma semana, 10 dias, 14 dias e só depois desse tempo em consultório que fazem um umbigo. Olha só que maravilha! E fica bom também, cada um em sua mão tem a sua tática ali e tá tudo certo. O importante é que esse umbigo fique o mais natural possível. Como que eu considero que esse umbigo vai ficar natural? Quando ele não fica completamente perfeito, né? Por mais que isso pareça um paradoxo, isso é a pura realidade. Pequenas assimetrias, pequenas diferençazinhas
são normais e naturais no corpo humano. Então, o umbigo é uma cicatriz. É uma cicatriz que existe lá desde que você nasceu, aquele cotinho umbilical ali do cordão umbilical ficou sequinho e caiu. É uma cicatriz aquela região. Por ser uma cicatriz, ela não é completamente perfeita. Ela tem alguma pequena reentrância, alguma pequena irregularidade. Então eu penso muito nisso quando eu estou fazendo o meu umbigo. De não deixar ele completamente perfeitinho, aquele losango desenhadinho muito bonitinho, muito perfeitinho. Porque eu quero uma pequena diferençazinha, uma pequena reentrância, porque isso vai trazer naturalidade para o umbigo. E o outro ponto é camuflagem da cicatriz. Eu já vi alguns umbigos nos quais a cicatriz fica muito evertida, fica muito exposta. Quando eu olho naquele umbigo, eu vejo por fora a incisão que foi necessária para realizar aquela técnica. E isso é uma coisa que me desagrada. Então, eu faço de uma maneira em que essa cicatriz fique lá no interior da cicatriz umbilical. Que ela fique lá no interior desse cone umbilical. E quando eu olho por fora, eu não vejo nada, né? A cicatriz está lá dentro do fundinho. E isso traz para mim uma beleza que é incomparável. É isso que eu acho que é o pulo do gato na confecção do umbigo. Tanto é que, no início do vídeo, eu disse que existem vários desenhos de corte do retalho abdominal e do coto umbilical que os cirurgiões fazem. E eu, para ser muito sincero, eu não acho que isso seja o fator diferencial. Se o desenho vai ser um círculo, se vai ser um quadrado, se vai ser um X, um Y. Eu acho que o importante, no fim das contas, é a introdução dessa cicatriz lá no fundo. Porque isso é que vai trazer a real naturalidade. Outro ponto em relação ao umbigo na abdominoplastia é o posicionamento desse umbigo. Este umbigo ele não pode ficar posicionado nem muito baixo e nem muito alto. A gente tem algumas referências matemáticas. Uma dessas referências que a gente tem mais famosa e uma referência muito famosa em toda a cirurgia plástica é a referência da proporção áurea, na qual a gente tem mais ou menos uma proporção de quando eu faço o distanciamento do processo chifoide até o umbigo, eu tenho uma relação de 1,6 em distância comparado com 1 do umbigo até a sínfise pubiana. Então, uma proporção de 1,6 para 1 nesse distanciamento. Outro parâmetro anatômico que a gente tem para posicionamento desse umbigo é posicionar ele ali na altura, no nível das cristas ilíacas. Também costuma dar muito certo. Sigo mais ou menos essas referências, nada muito fixo, mas eu me preocupo também muito com o local original daquela paciente de onde emergiu o coto umbilical. Então, de onde sai ali o coto umbilical? Se antes da cirurgia eu já tiver tido uma visão de que o umbigo está mais ou menos posicionado no lugar correto, eu mantenho aquela posição original da paciente. Só se eu considerar que esse umbigo antes da cirurgia estava muito alto, muito baixo, de acordo com os padrões estéticos gerais da sociedade, é que eu determino um abaixamento, um levantamento desse coto umbilical para a cirurgia final. Mas no fim das contas, é isso. A paciente ela não precisa ter medo da característica do seu umbigo pós uma abdominoplastia, quando ela fizer a sua cirurgia com um cirurgião mais atualizado, porque todos esses cirurgiões plásticos preocupados com o contorno corporal, mais atualizados, eles estão antenados no fato de que eles têm que deixar essa cicatriz o mais camuflada possível e a paciente tem que aproveitar o maravilhoso resultado que é tirar o excesso de flacidez do seu abdômen, ok? Bom, gente, esse era o tema do nosso vídeo de hoje. Se você gostou do nosso vídeo, por favor, clica aí no joinha, se inscreva no canal, também me siga nas outras redes sociais e deixa aqui no comentário, você tem medo da cicatriz no seu umbigo após a abdominoplastia? Escreve aqui pra mim se você tem medo disso ou se para você seria uma coisa tranquila. Vai ser legal pra gente conhecer um pouquinho mais os nossos pacientes. Um grande abraço!